Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando de como fazer a crítica de um artigo. É uma questão muito importante. Então, vamos acompanhar através desse primeiro slide aí que está aí, tá bom? Análise de um artigo. Então, qual que vai ser o nosso primeiro item? O nosso primeiro item será: entenda qual que é o problema da pesquisa, certo? O primeiro passo é entender qual é o problema da pesquisa e os objetivos em geral do artigo. Esse é o ponto inicial para entender o direcionamento e objeto de estudo de trabalho. É você procurar entender qual que é o objetivo, tá certo? E qual o trabalho que está sendo ali mencionado para se fazer esse artigo. Então, se você não conhece o assunto, requer muita atenção na leitura para você fazer esse artigo. Então, continuando, em seguida, é ler o texto com atenção e vamos destacar as partes mais importantes desse artigo. Por exemplo, vamos criar uma organização que ela é muito importante. Uma forma de fazer essa organização é fazer separação por cores. Então, marcar com uma cor vermelha, por exemplo, todos os conceitos que vocês não conhecem. O amarelo são as partes mais importantes sobre o determinado tema que você está lendo. Você pode separar o que é importante, tá certo? E é controverso, ou que você precisa conferir. Enfim, também é interessante fazer comentários das relações dos insights que você está fazendo, tá? Então, são aquelas informações em que uma é colocado um conceito, às vezes é utilizada para descrever uma situação, né? Por exemplo, assim, você pode dizer assim, o de disciplina. Então, eu utilizo o conceito das três cores, do semáforo, vermelho, amarelo e verde. Então, para indicar o conceito de disciplina, eu estou utilizando esse conceito de semáforo. Tá? É por aí. O outro é confira os termos e conceitos desconhecidos que você precisa fazer. Então, depois de separar os conceitos que você não conhece, e os termos técnicos também, é hora de buscar o de significado. Então, você deve definir o que é possível criticar, tá certo? Um texto, em sua totalidade, se você não entende todos os conceitos, a sua conclusão talvez não seja muito clara, ela vai ficar muito comprometida, tá certo? Então, vamos lá para o nosso segundo slide. Nesse segundo slide, nós vamos estar falando quais são as principais ideias da tese que você está lendo, tá certo? Então, qual é o principal texto que você está lendo e a que conclusões você chegou, tá? Então, quais são aquelas ideias importantes desse texto, tá certo? O que tipo de crítica você vai fazer sobre esse texto? Então, quais são os elementos que você vai utilizar para poder fazer essa crítica, para você poder passar às pessoas que estão te ouvindo, tá? Então, todos esses elementos, você tem que estar sabendo que eles são importantes. Aqueles importantes, você pode, às vezes, encontrar uma série. Escolha aqueles que são importantes, que fazem com que você possa transmitir, que dá uma ideia clara. Por exemplo, assim, quando você vai para uma determinada região e você não conhece o local, então a pessoa, você vai pedir assim, olha, me fala dois pontos importantes. Então você fala onde que você quer ir, você pede um ponto de referência, pode ser uma igreja, pode ser uma sorveteria conhecida, pode ser um cinema, pode ser um shopping, não é isso? O outro, se você estiver utilizando o Google Maps, você pede uma rua próxima, tá? Um cruzamento, por exemplo, ou uma avenida principal, para você poder se localizar, certo? Então, nessa etapa, o que é importante? É interpretar, além do texto, considerar os fatores que influenciaram o pensamento daquele artigo. Então,
qual que é, por exemplo, o contexto social daquele texto? Qual que é o contexto político e econômico no qual foi escrito? Quais são as bibliografias que são enfrentadas? Então, por exemplo, você está lendo um texto e, por exemplo, o social. O que seria o social? Está relacionado com as pessoas, tá certo? Aquelas questões políticas são aquelas diretrizes pelas quais aquela situação foi guiada, tá? Político e econômico. Por exemplo, assim, é, vou colocar assim para vocês terem uma ideia, por exemplo. Eu só posso vender para um país, Inglaterra, Itália, Japão, Estados Unidos, desde que o Brasil tenha um acordo diplomático, tá certo? Então, esse acordo diplomático, ele está muito vinculado com a parte política e a relação econômica seria, assim, o recebimento desse dinheiro através do Banco Central. Então, isso se trata-se de uma exportação para quem vende do Brasil para a Itália. E quem recebe da Itália do Brasil seria uma importação. Então, cada país determina taxas alfandegárias protecionistas, tá certo? Muito bem. Então, nesse caso, fique por dentro do estado da arte do tema. Então, o que quer dizer isso? Estruturar a sua opinião, tá? Então, por exemplo, quais são as opiniões e críticas que foram colhidas em relação ao tema que você está fazendo uma apresentação? Se foi utilizado, por exemplo, como pesquisa, um questionário, se foi levantado uma determinada opinião através de dados estatísticos, se foi feito um exame, um estudo de outros artigos, tá? Então isso é muito importante. Afinal de contas, né? Nem sempre é possível ter todo o tempo para aprofundar em todos os autores. Então, o que o autor escolheu para poder fazer a sua condição de trabalho, tá bom? Tá joia? Então vamos para o próximo tema. Então nós temos mais três aí. Então é interessante você fazer, por exemplo, aqui vou frisar mais uma vez a questão da estrutura e sua opinião, tá certo? Então o que a gente tem que fazer para estruturar a sua opinião? A hora de você formar uma opinião sobre determinado assunto. Para isso, você tem que ver quais são os pontos favoráveis e os pontos contrários àquilo que você irá fazer a apresentação do seu assunto que você está apresentando, correto? Tudo bem? Tá joia? Então, verifique quais são as ideias que combatem a opinião que você está fazendo do seu trabalho. Para isso, é muito importante que você faça fichamentos, né? Você vai lendo o texto e vai registrando as ideias principais. Esses fichamentos vão poupar tempo na hora de você escrever, correto? Em seguida, o que quer dizer verificar as lacunas do texto? A lacuna do texto está muito bem, está muito ligada aqui, ó, com a questão, por exemplo, de quais pontos de você deve estar dentro do texto que você não abordou, tá? Quais são as fraquezas dos argumentos? Então, quais são os pontos que você vê que o autor do artigo deixou de comentar? Então, tá? Os contrários àqueles que você encontrou e que você anotou no seu fichamento. É extremamente importante você estruturar as críticas que você vai estar fazendo, correto? Tudo bem? Tranquilo? Então tá joia. Agora sim, o que é delimitar as contribuições? Por fim, o que é isso? Verifique quais são as contribuições importantes que o texto traz, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, assim, não fique coçando a cabeça, sabe, com muita dúvida, não. O fichamento vai te ajudar a fazer, e isso também você vai fazer uma conclusão muito rápida, e a conclusão é muito importante, porque ela vai trazer todo o conhecimento científico que você vai estar aportando, tá certo? Então chega lá, anote então nas suas condições, tá? Beleza? Então, muito bem. Então agora
nesse último item, né, que a gente vai estar colocando, eu vou sair um pouquinho de lado aqui, e agora vem aquela parte, né, de você fazer a sua apresentação. Então, prepare a sua apresentação, tá certo? Tá? Prepare realmente aqui a sua apresentação, né? E veja o seguinte, ó, você pode saber o seguinte, ó, a hora que você fizer a sua apresentação, tenha calma, muita calma, tá certo? Porque o treino, ele vai vir com o tempo, tá? Então, leia com o tempo e depois apresente. Chame uma pessoa para você poder estar apresentando todas essas questões todas, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que realmente esse pequeno vídeo possa ajudar vocês a poder desenvolver um tema muito legal, tá bom? Tudo de bom, tchau, tchau e aquele abraço.